A paz do Senhor, querido professor, eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje a lição que a gente vai falar um pouquinho é a lição número 10, da lição dos primários, né? Que tem o tema nesse semestre, conhecendo o último juiz, o primeiro rei e o maior rei de Israel. Então a lição 10 tem como tema Saul tem inveja de Davi, a leitura bíblica se encontra em 1 Samuel 18, de 5 a 16. O objetivo dessa lição é que o aluno compreenda que Deus não aprova a inveja e o ponto central é a inveja nos afasta de Deus e das pessoas. Então a gente vai dar um enfoque especial ali então na inveja, né, para estar trabalhando com as crianças nessa lição. Então ali iniciando a aula, né, faz todo a sua rotina, né, o plano de incentivo, né, receba as crianças com alegria, converse com ela um pouquinho antes de iniciar a aula, né, até aguardar todos chegarem, que às vezes tem sempre uns que chegam mais tarde, né, então, e inicie sua aula. A sugestão, então, da memória em ação, tem como como versículo, né, chave, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Está em Tito, então, 3 e 3. Para algo diferente ali, vou propor, então, para vocês, para as crianças, né, para eles descobrirem o versículo. Eu fiz aqui mais ou menos um desafio, então, que é onde cada letra tem um número e aí tem a tabela para ser seguida, né? Então, a primeira opção ali é número 19, a gente procura aqui 19, eu botei assim até aleatório, para que eles, né, tenham um pouco mais de dificuldade, mas você, né, avalia de melhor forma como quer numerar aqui as letras. Então, de número 19, seria então a letra P, aqui, então P. Então, eles vão completando a frase, né, com as letras de acordo com a tabela. Usei aqui um rascunho, um papel, sulfite, você pode estar utilizando, fazendo em grupo, fazendo individual para cada criança, fazendo junto no coletivo com a sala toda e você vai numerando, né, até formar então a frase ali no completo, né, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, éramos rebeldes e maus. E aproveitar para a oportunidade já para explicar então o versículo para a criança, né, enfatizar como é que a gente é mau, como é que a gente é mau, o que é uma pessoa rebelde, por que antigamente, então você vai explicando ali, mal, né, quem é uma pessoa rebelde? É aquela que não aceita a ordem, que não obedece, né, quem são as pessoas más, o que a gente faz que nos torna maus, então você vai orientando, explicando para ela, dando o entendimento ali do versículo. Também, né? Então, antigamente, por quê? Antes do quê? Antes de conhecermos, então, Jesus, né? Sermos novas criaturas. Então, aí você pode vir com um objeto que lembre de Jesus, né? Pode ser um bonequinho também, de Jesus, para representar ali a figura, ficar mais interessante para eles. Então, isso aqui eu já tinha também de outra aula. Então, Jesus, né, morreu na cruz para a gente, para que, né, não fôssemos maus, mas eles nos ajudassem a nos tornar melhores aqui. E o coraçãozinho aqui do amor de Deus por nós. Né? Porque até a própria lição já inicia ali, né, falando né, que é algo que o Senhor Jesus, né, fez por nós na cruz. Uma dessas coisas era a inveja ali, por isso que ele morreu por nós na cruz. Ele já começa a lição no plano da Bíblia dessa forma. Ok, deixa eu pegar aqui, continuar aqui no meu plano, também costumo colocar também no caderno, para que a gente siga uma rotina, não necessariamente você precisa sempre estar utilizando dessa forma, dessa vez sim, né, a memória em ação eu coloquei como uma das primeiras, para iniciar a aula, para dar a introdução mesmo, mas muitas vezes eu não utilizo dessa forma, eu uso no meio, no final, né, você vai avaliando da melhor forma que você pode encaixar a memória em ação no seu contexto, nas suas dinâmicas, que você vai aplicar ali no dia da sua aula. Então, ali você vai explicando, né, sobre a memória, os rebeldes, os maus, e vai introduzindo também já a questão da inveja.
E aí comenta com eles que a história de hoje é de alguém que sentiu muita inveja, fala o que que é inveja, né, explica para a criança que inveja é tudo aquilo que uma pessoa deseja da outra, seja material, seja o ser dela, né, o ter e o ser, digamos assim. Como é que a gente pode explicar para a criança? De uma forma mais clara, né. Tem até a gente busquei ali no Google o significado, tudo, e tem um significado bem legal que é fácil de entendimento para a gente poder estar introduzindo isso para as crianças. É sentimento de frustração, de rancor, que gera perante a vontade de não realizar, de possuir as coisas e as qualidades da outra pessoa, né, é basicamente ter ou ser o que o outro é, né. Aí a gente pode exemplificar com as crianças e trazer para a realidade delas. Vai que um amiguinho ali ganhou um brinquedo, um carrinho lindo, 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 nossa, você não ficou contente com aquilo, porque você queria para você. Você não ficou contente com a alegria do seu amigo de estar ganhando aquilo não, porque você queria também um, né, aí isso gera um sentimento de inveja. E o importante é que a gente, ao ver isso, que às vezes pode vir a acontecer, né, sentir ali inveja, mas a gente tem que recorrer, quando isso acontecer, recorrer a Deus, pedir para que Deus tire esse sentimento da gente, porque esse sentimento pode crescer e vai acontecer o que aconteceu, estava acontecendo ali com o nosso personagem da história de hoje. Né, um brinquedo, um tênis, né, dá para exemplificar, deixar eles falarem também o que eles acham que é inveja, né, ou quais são os exemplos de inveja que pode vir a acontecer. E também dá para a gente exemplificar as histórias anteriores que eles aprenderam durante o semestre, né, como Caim e Abel, né, que o irmão sentiu inveja do outro, os irmãos a gente teve toda ali uma lição sobre José, né, os irmãos também tiveram inveja do seu irmão. Então dá para buscar dentro da Bíblia outros exemplos ali de inveja, que a gente aprendeu aí durante o ano, né, e exemplificar para eles e deixar bem claro, né, que a questão da inveja realmente é um pecado que está lá nos 10 mandamentos, né, que não devemos ter inveja do nosso semelhante, do nosso próximo. Então deixar bem claro ali para a criança o que é inveja e que realmente é um pecado e que não podemos ter, né. E consequentemente, né, por ser pecado, isso nos afasta de Deus, né, e também acaba nos afastando das pessoas também, porque a gente, por mais que o invejoso tente disfarçar, a outra pessoa reconhece a pessoa que está com inveja, né, e vai afastando, ninguém quer, né, alguém invejoso, vocês querem, né, depois vocês podem questionar com as crianças e estarem se comunicando dessa forma. Trocando as experiências, as crianças gostam muito de participar, então é bem interessante ver o que elas acham, qual é o ponto de vista delas também, né, e direcioná-las ao caminho correto, caso, né, tenha algum questionamento. Então, depois, né, de ter explicado ali sobre o versículo, introduzir ali sobre a inveja, a gente parte para o explorando a Bíblia. Hoje eu trouxe 3 opções aqui de contar a história para vocês, para ajudar. Então, eu trouxe os bonequinhos feitos de caixinha de leite. Irmãs, assim, ó, professor, eu achei que era difícil fazer, assim, essas caixinhas de leite, mas é bem tranquilo, é bem fácil, tá? Deixa eu ver aqui, vou desmontar um aqui pra gente ver. Então, eu fiz aqui o Davizinho, né? O Davizinho, então, até botei uns rolinhos, assim, de EVA nele pra representar o cabelinho ruivo dele. Então, é basicamente o quê? É uma caixinha de leite mesmo, encapada. O que eu usei EVA. Aqui eu usei um papel, não sei o nome dele bem, tipo um camucinho assim, uns pelinhos. E aqui o TNT. Então, bem fácil o material. Você pode usar vários tipos de materiais. Aqui, no caso, eu usei TNT, aqui eu usei feltro, aqui eu usei um tecido. E mesma coisa aqui, então, usei um EVA, essa aqui é toda de EVAzinho. Até aproveitei que o EVA tinha uma borda diferente e fiz aqui também. Então, é bem facinho de fazer, duas capas, os olhinhos, as boquinhas aqui, eu fiz tudo na mão mesmo, de olho, para colar aqui. O que eu vi esses dias na internet também, que é legal para fazer o bonequinho, deixa eu descolar o DVA, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Na hora de fazer o bracinho, eu colei tudo normalmente eu colo com fita dupla face, que eu acho que é mais fácil de lidar do que a cola quente. Deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Ficou meio tortinho, mas só para exemplificar. A gente faz essa corte aqui, faz essa bordinha mais alta, para que na hora de colar,
ele fique melhor do que só o quadrado. Se eu vou botar só o quadrado, ele fica muito em pé. Então essa é uma dica que eu encontrei ali na internet, que eu achei bem legal e interessante para estar trazendo. Então o Davi, né, o Saul, então fiz aqui ele com uma carinha de mal, né, exemplifiquei um pouquinho mais assim, um brilhozinho para dar um destaque, já que ele era o rei. Aí fiz então uma lança, bem de lápis mesmo, de lápis, e colei só uma pontinha aqui, para narrar ali a hora de que o Saul tenta lançar a lança contra o Davi, né? E aqui eu fiz o Davi, que também a harpa dele, né? Isso aqui é bem simples também de fazer. Olha só, é só palitinho de picolé ou palito de baixador de língua, que a gente fala. Bem revestido de EVA, e aqui eu botei só uns fiozinhos. Nem eu sei agora, um fio que eu tinha lá disponível em casa e coloquei aqui. Já usei em outras lições também. Tá? Então, aqui. E aqui eu fiz uma mulher, então, que representa ali as... Aí é interessante, de repente, fazer mais mulheres, né? Porque ali no relato, como conta ali, né, explorando a Bíblia, na Bíblia mesmo, né? Falou que as mulheres vinham cantando lá, que Saul matou 1000 e Davi milhares, onde gerou um sentimento ali, começou a crescer o sentimento, então, de inveja de Saul, né? Contra o Davi. Aqui eu fiz de caixinha de leite, aquelas mais compridinhas, até porque Davi era menorzinho, mais baixo, quis fazer também essa um pouquinho de diferença. Outra opção que eu trago aqui para vocês é nesse aqui, que eu já utilizei numa aula anterior também, que a gente pode estar trazendo junto para estar narrando a história. Então, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? E aí a gente conta, então, como a gente vai falar de Saul, né? Então, tá aqui utilizar então o coração preto, que estava cheio, Saul, eu botei aqui, o Saul estava com o coração cheio de inveja, né? Que você pode abrir durante a história ali. E aí aqui nos grampos você vai contando a história com as figuras da própria lição mesmo, ou então impressa, ou como você achar melhor, ou até dá para você utilizar objetos para contar ali durante a história, como a harpa, colocar a harpa aqui também, que a Davi foi lá tocar a harpa, né? E aqui vai utilizando, de repente, as figuras e direciona. Aqui eu tenho que grudar. Esse aqui também eu já tinha mostrado de uma outra pré-aula, só que é um círculo, pode ser feito de papelão, tudo, e colocadinho, então, grampinho de pregador de roupa, coloridinho, pintadinho, e EVA, e é bem simples, bem fácil de fazer. E aí uma outra opção para estar contando a história, eu gostei da ideia ali da oficina criativa que a própria lição traz, mas aí a minha sugestão é fazer de uma forma um pouco diferente. Qual que seria? Você colocar o nome dos personagens, as mulheres, uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, né? O Saul, o Davi, escrever todo o nomezinho deles e sortear entre as crianças. Cada uma vai pegar um papelzinho. E aí, eles que vão confeccionar os bonecos para contação de história. O que relaciona ali com a oficina criativa? Ali faz a correlação ali de balas e pirulitos, que alguns vão ganhar pirulitos, outros vão ganhar bala, né? Só que, e aí de repente não fiquem contentes com isso. A gente faz a correlação com os personagens também. Um vai ganhar o soldado. Mas eu queria pegar o Saul, prof. Mas não é assim, às vezes tudo coopera para o bem do que amam a Deus. Então, todos os papéis ali na história são importantes. O que seria de Davi se não tivesse os soldados que para estarem guerreando com ele, né? Vencendo as batalhas com eles? Então, tudo faz parte do reino de Deus. E a gente tem que estar sempre disponível para Deus fazer o melhor, dar o melhor para a gente. Ele sabe do nosso futuro, né? Então, às vezes a gente acha que aquele momento ali, você queria uma outra coisa, mas Deus sabe do melhor para a gente e sabe do futuro. Então, dá para trabalhar dessa forma com eles, né? Então, eles fazendo o personagem, você pode levar, de repente, para fazer, fica um pouquinho mais fácil do que manusear a caixa de leite e tudo ali, os conezinhos de papel, né? Os fundinhos. Esse aqui até é coloridinho, até sugeriria a gente abrir e trocar, porque aí você já ganharia a cor das meninas, né?
um rosinha assim. E aí, orientar eles, então, tá confeccionando. Se você levar EVA, garanto que eles vão gostar bastante ali de estar confeccionando os bonecos, porque eu vejo que meus alunos, pelo menos, assim, eles gostam bastante de estar vendo como é que foi feito, qual é o material que foi utilizado, eles se interessam bastante. Toda vez que eu levo alguma coisa de EVA para eles estarem confeccionando, eles gostam bastante. Acho que isso se torna bem interessante e eles participam da história e acabam gravando com mais facilidade também, né, o objetivo ali da lição, que é compreender que a inveja nos afasta de Deus. Então, professores, o que eu tinha de sugestão para nossa aula, nossa lição 10, seriam essas, né? Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoar vocês grandemente e até uma próxima.